Bom dia, meu nome é Bruno Vitorino. Essa aula é sobre amplificadores operacionais, as suas configurações e principais aplicações. No roteiro dessa aula, vou apresentar os objetivos da aula, vou falar um pouco sobre o conceito de amplificadores operacionais, algumas características em malha aberta, falar sobre um exemplo de um circuito integrado de amplificador operacional, o 741, e falar um pouco sobre realimentação negativa, mostrar o que é a realimentação negativa. Depois vou entrar nas configurações, mostrar o equacionamento da configuração inversora e da não inversora, o cálculo do ganho na configuração inversora e não inversora e algumas características comuns às duas e algumas diferenças. Depois alguns circuitos de aplicação dos amplificadores operacionais. Vou mostrar um pouco do funcionamento do seguidor de tensão, do somador, do amplificador diferencial, também chamado de subtrator, do integrador diferenciador e do amplificador de instrumentação. Depois vou mostrar, citar outros circuitos mais complexos que utilizam o AMP-OP, como os filtros e conversores AD e DA. Depois o resumo, os próximos conteúdos, o material de apoio e as referências. Bom, os objetivos dessa aula são conhecer as principais características básicas dos amplificadores operacionais, conhecer o seu funcionamento e as principais equações das duas principais configurações de circuito, a inversora e a não inversora, conhecer também os principais circuitos baseados em AMP-OPs e seu funcionamento, e alguns outros circuitos mais complexos que a gente pode conhecer também, aqueles que utilizam AMP-OP como base ou como um bloco interno do circuito. Bom, amplificadores operacionais. O que são os amplificadores operacionais? Eles também são conhecidos como AMP-OPs. Eu vou me referenciar muito na aula como AMP-OPs, que é mais fácil do que falar em amplificadores operacionais. Ele é um circuito ou componente. Geralmente ele é encontrado na forma de circuito integrado, ou seja, é um componente discreto. É um componente analógico e tem características próximas às características ideais de um amplificador. Depois eu vou mostrar que características são essas e o quanto elas são próximas das reais e em que isso ajuda. Esse circuito é utilizado em larga escala nos mais diversos sistemas eletrônicos e devido a essas características serem próximas às ideais, algumas dessas características facilitam a sua utilização e a sua compreensão. E está disponível em forma de circuitos integrados, como eu já falei. Esse é o símbolo do AMP-OP, do amplificador operacional, símbolo básico. Ele é um componente com três terminais, dois terminais de entrada e um terminal de saída. O terminal com o sinal mais é o terminal é a entrada não inversora e a entrada com sinal menos é a entrada inversora. E a saída geralmente é nomeada como VO ou Vout. Aqui temos um outro símbolo, só que agora mostrando a alimentação. Geralmente o símbolo em circuitos é utilizado sem os terminais de alimentação, porém ainda tem dois terminais, pelo menos mais dois terminais adicionais, além dos três, que são os terminais de alimentação. Geralmente essa alimentação é feita de forma simétrica, ou seja, com duas fontes DC ligadas em série, e aí o centro delas ligado no terra, que vou alimentar com mais e menos a tensão de alimentação. Aqui tem uma curiosidade que é bom falar no início da aula, que mais na frente a gente vai falar muito em saturação. Saturação é o que? Se eu estou alimentando com a tensão V, a excursão do sinal de saída, ou seja, o máximo de sinal que eu tenho na saída, de amplitude de sinal que eu tenho na saída, é menor ou igual a essa tensão V. Ou seja, se for 9 volts, o máximo de discussão, 9 e menos 9, o máximo de discussão que eu vou ter é entre menos 9 e 9 volts. Ou seja, 18 volts de pico a pico.
Se eu estou usando 12, 24 de pica-pica e assim por diante. Eu posso também utilizar uma alimentação não simétrica, com uma fonte só que aí eu vou ter uma expulsão só de zero ao valor da tensão, ou, ou abaixo, se estiver alimentando com tensão negativa. Bom, o funcionamento básico dos amplificadores operacionais em malha aberta. O que quer dizer malha aberta? Quer dizer que eu estou utilizando apenas um amplificador operacional alimentado com alimentação simétrica ou não, mas sem nenhum circuito adicional externo, sem nenhum componente externo, apenas o circuito em malha aberta. Depois eu vou mostrar que temos a possibilidade de realimentar a saída para uma das entradas, e aí eu tenho a realimentação. Sem a realimentação é malha aberta. Ele tem o circuito de amplificador operacional, ele tem essas características ideais em malha aberta, ou seja, idealmente um amp-op tem impedância de entrada infinita, ou seja, esse resistor é infinito. A impedância de saída é nula, ou seja, o resistor aqui da fonte de tensão. Isso aqui é um modelo equivalente a um amp-op. Não é exatamente o circuito interno de um amplificador operacional. O circuito interno é bem mais complexo, com transistores, pode ser feito com TJB ou com MOSFET, mas esse aqui é um modelo DC do amplificador, de qualquer amplificador operacional. Ele tem a resistência de entrada idealmente infinita, a resistência de saída idealmente zero, o ganho de modo comum é nulo, ou seja, se eu tiver o mesmo sinal nas duas entradas, a saída vai ser zero, não vou ter ganho nesse sinal de modo comum, ou seja, se eu tenho um ruído nas duas entradas ao mesmo tempo, esse ruído não vai ser amplificado idealmente. Eu tenho um ganho de malha aberta infinito. Esse talvez seja a principal característica mais importante dos amplificadores. Não porque eu vou dar um ganho infinito em qualquer sinal, que não faz muito sentido dar ganho infinito, até porque tem saturação na saída do amplificador operacional, mas porque mais na frente a gente vai ver que por causa dessa característica de ganho de malha aberta infinito, isso facilita muito a utilização do amplificador em malha fechada. E também uma outra característica importante é a largura de faixa infinita, ou seja, eu posso trabalhar com sinais teoricamente em qualquer frequência. E aí eu tenho uma fórmula que relaciona a minha saída às duas entradas, que é A, que é o ganho, que é idealmente infinito, vezes V2 menos V1. Geralmente V2 é a entrada que está no terminal positivo e V1 a entrada que está no terminal negativo, no terminal de inversor. Né? Terminal não inversor, V2, e terminal inversor, V1. Então V2 menos V1 vezes esse ganho que é infinito. Daqui a gente já pode tirar a principal característica do circuito amp-op em malha aberta. Se eu passar esse A, que é idealmente infinito, e na realidade ele é muito grande, não é infinito, depende do fabricante, depende do modelo do amp-op, esse ganho, mas geralmente é muito grande. Se eu dividir um número qualquer por um número muito grande, vai dar alguma coisa perto de zero. Então V2 menos V1 geralmente é zero, idealmente é zero, e na realidade é muito próximo de zero, ou seja, V2 ideal é igual a V1. Ou seja, se eu coloco um sinal em V2, geralmente ele aparece em V1 e vice-versa. Ou seja, eu tenho como um espelho aqui nos dois terminais de entrada. Isso vai facilitar muito o uso do amplificador operacional em malha fechada. Quando eu for mostrar a realimentação, isso vai ficar mais claro. E aí, um exemplo de um CI amplificador operacional é o CI 741. Né? Tem várias nomenclaturas, dependendo do fabricante do CI. Todos esses fabricantes, além de outros, fabricam 741, é o amplificador operacional mais comum, porém ele tem uso limitado, porque sua faixa de frequência, seu ganho e algumas características de desempenho não são tão boas. Talvez seja um dos piores.
mas é largamente utilizado para pequenos usos, pequenas aplicações que exigem menos, né? Principalmente educacionalmente, o 741 é bastante utilizado. Então ele vem encapsulado num CI de 8 pinos, geralmente é um 8 pinos dual inline, e aqui é a vista de cima do 741. O pino 1 geralmente é um pino de ajuste de offset, o pino 1 e o pino 5, e aí os outros pinos, o 2 e o 3, é a entrada inversora e a não inversora, as entradas de alimentação positiva no 7, negativa no 4, e o 8 geralmente é não conectado. Isso vale para todos esses fabricantes, geralmente. Aí existem outros tipos de CI, com mais de um, com 2 ou com 4 amplificadores em um CI só, e cada um com suas características de ganho, de largura de banda, entre outras características CMRR, tudo dado no datasheet do componente. Bom, falando agora sobre a realimentação negativa. Por que realimentar? Porque eu não posso usar o amplificador em malha aberta. Primeiro, como eu vou utilizar um amplificador que tem um ganho infinito? Idealmente o ganho do amplificador operacional é infinito, mas a gente sabe que se eu tenho um sinal V2, por exemplo, maior que V1, essa diferença vai dar finita, e multiplicado por um ganho infinito, a gente vai ter teria um sinal infinito aqui na saída. Só que, como eu comentei nesse slide, eu tenho uma alimentação que limita a minha saída a uma expulsão que é limitada pela fonte que eu estou utilizando, a fonte simétrica ou não, a fonte simétrica, digamos que eu esteja utilizando a fonte simétrica. A expulsão do meu sinal está limitada ao valor máximo daquela fonte, e um pouco menos. Ou seja, mesmo que eu tenha um ganho infinito aqui dentro, não vai adiantar de muita coisa, esse sinal vai ser saturado nessa tensão de referência que eu estou alimentando o meu circuito. Ou seja, o sinal de saída não vai passar disso. Essa característica pode ser utilizada, ela é interessante apenas para uma aplicação, que é a aplicação como comparador de tensão. A gente já pode ver que se eu colocar um V2 maior que V1, V2 maior que V1, eu vou ter na saída um sinal saturado em mais a tensão de alimentação. E se o V1 for maior que V2, eu vou saturar em menos a tensão da alimentação. Ou seja, eu tenho um comparador. Dependendo de qual for maior, eu tenho mais ou menos a tensão da alimentação. Eu vou citar sempre a tensão da alimentação como 12 volts, que é mais ou menos um padrão que se usa em alguns circuitos. Então eu vou me referenciar sempre como 12 volts, mas não é obrigatório ser 12 volts. Bom, e nas outras aplicações? Eu quero usar como um amplificador mesmo. Eu quero ter o controle do ganho. Eu não quero que o amplificador tenha ganho infinito e sature a saída. Eu quero ter o controle do ganho para que eu tenha um sinal equivalente ao sinal de entrada, porém com um certo ganho. Nas outras aplicações são utilizados resistores em conjunto com o amplificador operacional para realimentar esse amplificador e fechar a malha. Daí vem aquele aquela palavra, aquele termo malha aberta. A malha fechada é justamente essa: utilizar resistores para realimentar a saída na entrada do amplificador. Para que a gente vai usar isso? Fazendo isso, a gente controla o ganho. A gente vai ver mais na frente como esse ganho é controlado, como é que isso acontece, né? Essa configuração que a gente está vendo aqui é a realimentação positiva, ou seja, a realimentação que é feita no terminal não inversor do amplificador operacional. Só que essa configuração não é utilizada porque é instável. Ela é instável e ela só pode ser utilizada o sinal de saída. Como o sinal de saída é instável, é não linear,
Essa configuração só tem sentido se for utilizada como um oscilador, mas raramente um amplificador operacional é utilizado como um oscilador. Quando eu quero utilizar ele como um amplificador, como filtro ou como qualquer outra coisa, eu preciso de uma outra configuração. Essa configuração não é possível por causa da instabilidade dela. Então eu uso a realimentação negativa, que é justamente eu fazer a realimentação utilizando um resistor através e ligando o resistor da saída até o terminal inversor. E tem um outro resistor, geralmente vai da entrada do sinal ou do terra, também para o terminal inversor. Geralmente é uma associação de dois resistores. Já tem um sinal de entrada. E aí com essa realimentação negativa são realizados os demais circuitos, né? Apenas o circuito de comparador de tensão que não é feito utilizando realimentação. Então, a realimentação negativa é utilizada para praticamente todos os circuitos utilizando o amplificador operacional. Agora vamos passar para as configurações. A gente já sabe quais são as características em malha aberta, já sabe que em malha aberta ele só é utilizado como comparador de tensão, só que eu quero utilizar ele como amplificador ou como filtro com qualquer outra aplicação, então eu preciso realimentar. E a realimentação utilizada é a realimentação negativa. E se eu realimentar negativamente com o resistor e ligar a entrada através de outro resistor, também no terminal inversor, eu tenho a minha configuração inversora. Agora vamos analisar esse circuito de forma a calcular o ganho desse circuito, ou seja, a tensão de saída sobre a tensão de entrada. Qual é o ganho de um circuito com configuração inversora? Circuito de configuração inversora simples. O circuito de configuração inversora simples, ele aterra o terminal não inversor, e aí eu tenho o sinal de entrada ligado através de um resistor no terminal inversor e a realimentação através de R2 da saída até o terminal inversor também. Agora vamos recapitular o que eu tinha falado. V0 ele é igual a o ganho vezes V2 menos V1. V2 menos V1. Só que esse ganho ele é idealmente infinito. Vamos tratar sempre o amplificador operacional como um amplificador ideal, até porque as características reais dele são bem próximas, digamos, apenas para aplicações muito específicas a gente não trata ele como ideal a nível de projeto. Então, a nível de projeto, para a gente entender melhor os circuitos, vamos tratá-los por enquanto como um amplificador ideal. Então, idealmente esse ganho é infinito, ou seja, se eu dividir meu V0 pelo ganho, eu vou ter V2 menos V1 igual a zero. Qualquer coisa dividido por infinito é zero. Ou seja, V2 menos V1 é igual a zero. Ou seja, V2 é igual a V1. Certo? O que quer dizer V2 igual a V1? Vamos para o circuito. V2 é o terminal não inversor e V1 é o terminal inversor. Se V2 está ligado no terra e V2 é igual a V1, então aqui também tem 0 volts. Isso é chamado, nessa configuração inversora, de terra virtual. Esse terra virtual quer dizer o quê? Que aqui, de fato, vai aparecer 0 volts. Eu vou ter 0 volts no terminal no inversor, mas ele não está ligado diretamente ao terra. Ele tem um terra virtual, que pela configuração, pelas características internas do amplificador operacional e seu ganho infinito, eu tenho os dois terminais na mesma tensão. Ou seja, eu tenho uma tensão de entrada diferencial igual a zero. Geralmente, nos livros aparece esse nome tensão de entrada diferencial, porque também existe a tensão de entrada em modo comum. E essa tensão de entrada diferencial, geralmente, idealmente, é sempre igual a zero. Essa característica vai nos acompanhar durante a aula toda. Com a tensão diferencial igual a zero, tudo fica fácil, porque aqui eu tenho 0 volts. Se aqui está aterrado, aqui eu tenho 0 volts. Então, eu vou apenas fazer os cálculos de correntes baseados nas tensões que eu já tenho.
eu tenho a tensão de entrada, então a corrente que passa por esse resistor é a tensão de entrada sobre o resistor R1. Então I1 é igual a V1 sobre R1. Como a corrente de entrada no amplificador operacional é zero, também é uma característica que a gente já viu, porque a impedância de entrada é infinita, logo a corrente de entrada é zero, ou seja, não tem corrente entrando aqui. Então a corrente que passa no resistor 1 é a mesma que passa no resistor 2, ou seja, I2 é igual a I1. Então eu tenho uma corrente de V1 sobre R1 também passando sobre R2. E aí eu posso achar V0. O que é V0? Aqui eu tenho zero, então 0 volts menos R2 vezes I1, I2 que é igual a I1, que é igual a V1 sobre R2 é igual a V0. V0. Ou seja, V0 é igual a menos R2 sobre R1 VI. V0 sobre VI é igual a menos R2 sobre R1. E aí é o que está mostrando nesse outro slide. O ganho da minha configuração inversora, ou seja, o ganho do meu novo circuito. Meu circuito não é mais só o amplificador operacional, é o amplificador operacional mais os dois resistores. A minha entrada está aqui e a minha saída está aqui. Minha saída sobre minha entrada é menos R2 sobre R1, facilmente calculado por causa das características internas do amplificador operacional. Como eu tenho um ganho infinito, tensão diferencial de entrada zero, corrente de entrada também zero devido à impedância infinita de entrada, então eu tenho um zero no terminal não inversor, no terminal inversor, essa figura está errada, eu tenho um zero no terminal inversor, então essa corrente I1 é igual a I2, que é igual a VI sobre R1, que vai ser igual a essa corrente aqui, e aí eu acho a tensão de saída, que já está relacionada diretamente com a tensão de entrada. E aí eu tenho um ganho negativo. Isso quer dizer que se eu tiver sinais com fase 0 aqui, eu vou ter sinais com fase 180 aqui, contada fasadas de 180 graus, se forem sinais sinoidais ou triangulares, por exemplo. Isso quer dizer que o sinal aqui está invertido do sinal, a fase está invertida em relação ao sinal de entrada. Agora passando para a configuração não inversora. A configuração não inversora, como o próprio nome diz, a saída ela vai ter um ganho positivo em relação à entrada. Ou seja, a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada é um número positivo. Vamos ver que número é esse agora. Como na outra análise, vai partir do mesmo princípio. Princípio que o ganho do amplificador ideal em malha aberta é infinito. Ou seja, eu tenho uma tensão diferencial igual a zero. Com essa tensão diferencial igual a zero, a tensão de entrada que agora está no meu terminal não inversor, a minha tensão de entrada do amplificador está no terminal não inversor, ela vai ser espelhada para o meu terminal inversor. E ela vai ficar nesse ponto. E aí eu encontro essa corrente, que vai ser a tensão de entrada sobre R1, mais uma vez, só que no sentido inverso. Como essa corrente continua zero, eu tenho a mesma corrente no mesmo sentido passando por R2. Só que agora, para fazer a equação dessa malha, aqui não é mais zero, aqui agora é VI. Então, VI mais VI R1 vezes R2 é igual ao meu V0. E aí, isolando VI e passando para o outro lado dividindo, eu tenho o ganho da minha configuração não inversora, que agora é 1 mais R2 sobre R1. Dá para ver que é um número positivo, só que agora eu tenho um 1 a mais aí, que vai dificultar um pouquinho o projeto do meu circuito. Que agora, se eu quiser um ganho fechado, um ganho 100, por exemplo, eu tenho que considerar que R2 sobre R1 é igual a 99. Dá para ver que essas configurações inversora e não inversora, elas simplificam o projeto do circuito. É um circuito amplificador projetado apenas a partir de dois resistores.
O amplificador operacional ele faz o trabalho dele caladinho, mas a gente nem percebe que quem está executando toda a amplificação é o amplificador operacional, e a gente só projeta dois resistores para fazer um amplificador qualquer. Partindo agora para as aplicações, a gente já conhece a configuração inversora e a não inversora, já é o bastante para a gente fazer a maioria dos circuitos que utilizam amplificadores operacionais. O mais simples dele e um dos mais interessantes e dos mais usados também é o seguidor de tensão, também chamado de buffer. Se eu quero conectar uma carga de baixa impedância a partir de uma fonte que tem alta impedância de saída, geralmente eu não posso fazer isso diretamente. Se eu conectar uma carga de baixa impedância com uma fonte de alta impedância de saída, eu não vou ter a máxima transferência de potência, muito pelo contrário, eu vou ter uma transferência de potência muito pobre, muito pobre. Ou eu vou ter uma queda de tensão, ou eu vou... Geralmente eu tenho uma queda de tensão, porque eu consumo mais corrente do que o meu circuito de saída pode fornecer. E com descasamento de impedância, a tensão de saída, que poderia ser 1, no máximo vai ser muito menor do que essa, do que a que seria. Então eu posso usar, na maioria das vezes eu preciso usar buffers. E a forma mais simples de fazer um buffer é com o amplificador operacional. Não seria de se esperar outra coisa, até porque o amplificador operacional é bastante simples de usar e projetar. Então, devido àquela mesma característica de malha aberta, que a gente está sempre falando, o ganho a infinito, possibilita também o uso do buffer, porque a gente coloca aqui uma configuração parecida com a configuração não inversora, a entrada no terminal não inversor, e aí eu tenho a tensão diferencial de entrada, ou seja, a diferença entre V1 e V2 e V1 é zero, porque o ganho é alto. Lembrando aquela equação do V0 igual a vezes V2 menos V1. Então, se A é muito grande ou infinito, idealmente infinito, V2 igual a V1. Ou seja, se eu tenho a entrada no V2, o meu V1 também vai ter essa mesma entrada. E aí, como está realimentado para a saída, a minha saída é igual à entrada. Tudo devido ao espelho aqui, que é feito por causa da característica de ganho. Então, VI vai aparecer na entrada inversora que está conectada à saída, magicamente pelas características internas do amplificador. E aí eu tenho outras aplicações. Uma aplicação da configuração inversora é um somador ponderado. Eu tenho, em vez de uma entrada apenas com resistor e o resistor de realimentação, eu tenho várias. Que aí essa corrente, ela na verdade é derivada de várias outras correntes que vêm dos resistores que eu estou querendo fazer meus pesos. Então a saída, em vez de ser só menos R2, RF sobre R1, ela vai ser um somatório de várias tensões. Vai ser RF sobre R1 mais RF sobre R2 mais RF sobre R3 e assim sucessivamente até RN. Tudo isso negativo, porque está sendo usado aqui a configuração inversora. E esse somador ponderado eu posso cascatear e posso fazer somas e subtrações dependendo de onde estão as entradas. Se eu tenho mais um amplificador aqui na frente em cascata com esse, um ganho negativo com outro ganho negativo vai dar um ganho positivo. E aí esses sinais vão ser todos somados. Em vez de todos com sinais negativos, vão estar todos com sinais positivos. E aí se eu tenho entradas só no segundo estágio, esses terão sinal negativo. E aí eu tenho uma subtração. Posso subtrair e somar. Posso fazer somas e subtrações, né? Somas de forma de onda com sinais opostos. Uma outra aplicação bastante utilizada e um pouco mais difícil de visualizar é um amplificador de diferenças. Esse amplificador de diferenças
eu não vou entrar em detalhes sobre equacionamento, mas ele é uma mistura de uma configuração inversora com uma não inversora. Dá para ver aqui que a gente tem uma entrada com configuração inversora, a entrada está ligada na realimentação, no terminal inversor, e tem uma configuração não inversora, que a entrada está ligada aqui, só que ela não está ligada diretamente. Por quê? Esse R3 e R4 é um divisor de tensão que eu utilizo para que o ganho da minha configuração não inversora seja igual ao ganho da configuração inversora. Para que esse ganho da inversora igual ao ganho da não inversora? Para que eu tenha V2 e V1 com o mesmo ganho, para que eu não tenha um ganho de modo comum, né? Tenho só o ganho diferencial, ou seja, o mesmo ganho que eu tenho para 2 eu tenho para 1, ou seja, eu vou amplificar apenas as diferenças entre os dois sinais, que é o objetivo do amplificador de diferenças, por isso esse nome. Para amplificar essas diferenças, para que isso aconteça, o equacionamento é feito todo o equacionamento aqui, as mesmas equações que a gente já fez, só que utilizando o método de superposição, e se chega que o R3 e o R1 tem que ser iguais, e o R2 e o R4 também tem que ser iguais, para satisfazer o nosso interesse, que é ter um ganho diferencial diferente de zero, e um ganho de modo comum, que eu já expliquei mais ou menos o que é, expliquei por cima o que é. O ganho de modo comum é o ganho dado aos sinais que estão nas duas entradas ao mesmo tempo. Ou seja, se eu tenho um ruído que se apresenta em V1 e V2 ao mesmo tempo, geralmente os ruídos se apresentam de forma simultânea nos dois terminais, esse sinal idealmente não vai ser amplificado. Ou seja, o ganho de modo comum é zero e o ganho de modo diferencial é diferente de zero e é dado por R2 sobre R1. Se esses resistores não estão bem casados, esse ganho de modo comum vai ser diferente de zero, vai ser um pouco maior que zero. Quanto mais diferentes, maior esse ganho de modo comum. E aí a eficácia do meu subtrator, do meu amplificador de diferenças, ela é medida através dessa taxa chamada CMRR. Taxa Common Mode Rejection Rate, taxa de rejeição de modo comum, que é um log do ganho do sinal diferencial sobre o ganho de modo comum. Ou seja, quanto maior o ganho de modo comum, menor a taxa de rejeição de modo comum. Essa taxa de rejeição de modo comum, quanto maior, melhor, né? Quanto maior, mais eu rejeito os sinais de modo comum, que é o objetivo do amplificador de diferenças. Amplificar apenas os sinais que são diferentes, as diferenças entre os sinais, e os sinais comuns descartar. Só que esse circuito ele tem duas desvantagens. Ele amplifica de fato diferenças, é utilizado para amplificar diferenças, só que ele tem duas desvantagens. Geralmente quando eu quero amplificar diferenças em circuitos de instrumentação, geralmente eu quero uma impedância alta na entrada. Esse circuito geralmente tem resistência de entrada baixa. Eu quero alto ganho aqui, geralmente. Então, para eu ter alto ganho, geralmente esses resistores de entrada são pequenos. R1 e R3, que são iguais, né? Se eles são pequenos, a impedância de entrada, a resistência de entrada já é baixa. E uma outra desvantagem desse circuito é que não é fácil variar o ganho diferencial. Para variar o ganho diferencial, eu tenho que variar R2 ou R1. Para eu variar R2, eu vou ter que variar R4 na mesma medida. Só que eu não vou colocar um potenciômetro em R2 e outro em R4 e ajustar os dois no mesmo ponto, até porque eu não vou conseguir. Eu vou ter que ter um multímetro para medir tudo. Ou então vou ter que fazer um circuito mais sofisticado, que não é o caso. Bolaram um circuito, já existe um circuito que desfaz essas duas desvantagens e torna o amplificador de diferenças um amplificador utilizável para instrumentação e muito usado, inclusive.
esse circuito é um amplificador de instrumentação, que é uma outra aplicação. Eu tenho o amplificador de diferenças na saída e nas entradas diferenciais eu tenho outros dois amplificadores. A primeira desvantagem que essa nova configuração retira, já dá para ver aqui. A entrada tem impedância infinita, as duas entradas, idealmente infinitas, porque elas estão ligadas diretamente em amplificadores operacionais. Outra vantagem é que agora, além da minha resistência de entrada ser infinita, a outra desvantagem que eu tinha era que não era fácil variar o ganho. Com esse circuito eu tenho o ganho variável apenas por esse resistor. Se eu variar esse resistor, que é 2 vezes R1, eu tendo R1, aqui é R2 e aqui eu tenho 2 vezes R1. Se eu variar esse resistor, eu vario o ganho, que o ganho é dado por essa sentença vezes essa outra. Então se eu variar esse 2 vezes R1, eu estou variando o ganho do meu amplificador de instrumentação. Ou seja, eu tenho um amplificador com entrada diferencial, que amplifica as diferenças, a taxa de rejeição de modo comum muito alta, ou seja, rejeita o ganho de modo comum é muito baixo, e ainda tenho um ganho variável. Ou seja, esse circuito é largamente utilizado como amplificadores de entrada de circuitos de instrumentação diversos. Muitos circuitos que exigem todas essas características de impedância, de ganho variável e de taxa de rejeição de modo comum utilizam um amplificador de instrumentação. E aí eu tenho outras aplicações, o integrador básico. No integrador básico a saída é proporcional à integral do sinal de entrada. Isso é conseguido através de um capacitor localizado aqui na realimentação no lugar do resistor, utilizando a configuração inversora. E aí, como a corrente no capacitor é proporcional à integral da tensão, eu tenho que essa corrente em R é a mesma da análise da configuração inversora comum com resistores, V1 sobre R, e aí essa mesma corrente passa aqui. E aí, como eu tenho essa característica do capacitor, a fórmula do capacitor ser integral, então a minha saída é proporcional à integral. Só que esse circuito aqui, ele tem algumas falhas. Em baixas frequências, o ganho tende a saturar a saída, ou seja, o ganho tende a ser infinito para baixas frequências. A gente pode visualizar isso através dessa fórmula aqui. Em baixas frequências, isso aqui vai para perto de zero e aí o ganho vai para perto de infinito, menos infinito. E aí eu saturo a saída. Uma solução para isso é usar o integrador de Miller, que no lugar de um capacitor, tem um capacitor em paralelo com um resistor. Outra aplicação é o derivador básico. O derivador, no lugar de eu usar o capacitor na realimentação, eu uso o capacitor na entrada. E aí eu tenho o contrário do outro. Em vez de ter a saída proporcional à integral, a saída é proporcional à derivada do sinal de entrada, que é a corrente nesse capacitor V de entrada sobre a impedância dele, a impedância desse capacitor, e aí na saída eu vou ter menos CR dVi dt. Mas o circuito também apresenta várias desvantagens e nem é muito utilizado, o circuito derivador. Algumas desvantagens é a instabilidade do ganho, suscetibilidade a ruídos, o processo de saturação também é rápido, pelo mesmo motivo do integrador, mas ele também pode ser melhorado, adicionando apenas um resistor em série com C aqui, para evitar algumas dessas desvantagens. Outros circuitos que utilizam amplificador operacional, circuitos mais complexos que utilizam amplificadores operacionais
como um componente, ou como um componente principal, ou como um dos componentes, um dos diversos componentes do circuito. Os filtros ativos utilizam geralmente amplificadores operacionais como componente principal, associados a resistores e capacitores. Esses circuitos são muito importantes em comunicação e instrumentação, pois, como o próprio nome diz, eu posso filtrar frequências de interesse e rejeitar outras frequências que não interessam e que às vezes até são lixo nos sinais que eu estou amplificando ou que eu estou recebendo em circuito de comunicação, sinais que eu vou enviar via circuito de radiofrequência ou até instrumentação, sinais de sensores que eu preciso filtrar. Filtros ativos são aplicados em diversas áreas da engenharia. Esses filtros podem ser mais simples, de baixa ordem, ou até circuitos bastante complexos, são os de mais alta ordem. Esse circuito de exemplo é um filtro genérico, que ele pode ser tanto passa alta quanto passa baixa, dependendo dos valores de R e de C, de primeira ordem, porque ele só tem um amplificador operacional. E aí eu tenho outro circuito bastante comum, bastante utilizado, que também utilizam como base amplificadores operacionais ou como blocos internos, são os conversores analógico digital e digital analógico. Exemplo de conversores analógico digital e digital analógico que utilizam amplificadores operacionais: AD paralelo, AD por aproximações sucessivas, AD rampa dupla. São três dos mais comuns, dos mais simples. E normalmente todos os conversores de DA têm amp-ops na saída, porque os DAs eles convertem de digital para analógico. Então na saída geralmente tem algum buffer ou algum amplificador operacional. Esse exemplo é de um conversor DA R2R de 4 bits. Eu tenho 4 bits na entrada e aqui eu tenho o equivalente em tensão de saída. Resumo da aula: nós vimos basicamente 3 tópicos principais: o básico das características de amplificador operacional, e vimos que as características reais, sendo próximas das ideais, facilitam a análise e o projeto de circuitos bastante complexos utilizando o amplificador operacional. Reduzem muito do equacionamento, que é muito comum, um equacionamento muito grande em amplificadores com componentes discretos, com transistores discretos, TJB ou MOSFET. O amplificador operacional já reduz esse equacionamento, possibilitando circuitos mais complexos, projetos de circuitos mais complexos. A configuração inversora e não inversora são os dois principais circuitos. Se a gente tem a base do conhecimento sobre o equacionamento dessas duas configurações, os outros circuitos ficam tão simples quanto esses, e há uma grande diversidade de circuitos possíveis nas mais diversas áreas da engenharia que utilizam amplificador operacional. Praticamente onde a gente pisa que tem eletrônica analógica no meio, que tem alguma coisa de aquisição de dados ou de instrumentação, controle, sempre há amplificadores operacionais. Os próximos conteúdos são amplificadores operacionais, análise de frequência, depois as simulações SPICE de alguns circuitos e de algumas aplicações. Depois os amplificadores de instrumentação, entrar em detalhes sobre o equacionamento do amplificador de instrumentação, e depois entrar de outros. Tem a videoaula com material de apoio, um link para um arquivo offline, que eu vou passar também, e o link do YouTube. E essas são as referências. O principal é o livro do Cedra e do Smith, Microelectronic Circuits, quinta edição. Já está na sexta edição esse livro, eu utilizei a quinta. Mais outros 3 livros interessantes também. Obrigado.